Bom dia, família Psi, tudo bem? Meu nome é Agnes, eu sou psicóloga e nós vamos trabalhar temas referentes ao desenvolvimento infantil, cotidiano familiar, orientação de pais e aos cuidadores, trazendo a psicologia como ciência de uma forma leve e simplificada. Eu vou contar nesse projeto maravilhoso com uma grande amiga e também psicóloga infantil, a Larissa Souza. Tudo bem, Larissa? Tudo, e você? Boa tarde. Boa tarde. Como que estão as coisas, Larissa? Qual tema você preparou hoje para nós? Hoje, uma dúvida que muitos pais têm. Como que é a abordagem, né? Às vezes a gente fala da abordagem da nossa atuação. Sim. E os pais não sabem nem o porquê que cada profissional tem uma abordagem. Fala um pouquinho aí, amiga, qual que é a função da abordagem? Boa. É legal falar sobre abordagem, que isso traz muito... Isso quebra alguns rótulos que alguns pais trazem, algumas pessoas trazem sobre a experiência com a psicologia. Cada profissional da psicologia, ele escolhe uma forma de atuação, que aí nós vamos chamar de abordagem. É como se fosse uma pessoa que fez uma faculdade X e ela entende dentro de tantas áreas que ela pode atuar, qual que ela gosta mais, ela se identifica. Então, por vezes a gente não gosta de um profissional e fala, o jeito que ele trabalhou, eu não gostei. Talvez não é a profissão em si de psicólogo, talvez seja a forma que aquele profissional atua, a abordagem dele. Sim. Então, nós temos abordagens mais diretivas, então, que trata a situação, a queixa em si de uma forma mais diretiva, então pergunta, questiona, traz exercícios, tudo muito voltado àquilo ali. E tem outras que são mais naturalistas, em que vai trabalhar isso de uma forma mais leve, não é direto, então deixa a pessoa trazer uma reflexão muito maior. Então, cada abordagem tem uma forma de atuação. A abordagem que nós vamos falar hoje é sobre a cognitivo-comportamental, mais conhecida com o tema de TCC. A TCC, eu me apaixonei por ela desde o primeiro semestre que eu tive isso na faculdade. Eu já olhei e falei, não, é isso que eu quero. E antes de apresentar como que a TCC se aplica, eu queria entender com você, Larissa, como que você explica isso para os pais nesse primeiro contato? Então, normalmente, no primeiro contato, eu não falo muito de abordagem. Eu só falo um pouquinho dos principais fundamentos. Então, igual você falou, eu tento entender quais são as expectativas, Boa. né? O motivo deles estarem buscando, pra gente já ali pensar no primeiro momento, quais serão nossas metas mesmo, né? O que eu preciso aqui ajudar essa família. Mas eu não falo muito de abordagem, porque os pais, eles ficam nesse momento um pouco perdidos. Eu vou falar de abordagem lá no final da avaliação. Tá. Nesse momento eu só explico, olha, a minha abordagem trabalha bastante com a família, então eu sempre estarei incluindo vocês no processo, não trabalho só com a criança, não funciona dessa forma para mim. Então, falo, assim, conceitos básicos, tenho a função de ajudá-los, então tudo que eu faço aqui com a criança, eu vou ensinar vocês também, para que vocês consigam fazer. Eu não quero que vocês dependam de mim a vida inteira, né? Então, eu só explico ali os principais conceitos mesmo. Agora, toda a parte teórica sobre cognição, né, a relação pensamento, emoção, comportamento, eu deixo para falar no final da avaliação. E cada profissional faz de um jeito, Isso, né? mas e como que você apresenta essa parte de uma forma teórica, trazendo isso num senso comum, de uma forma simplificada, até para que eles consigam compreender a proposta de trabalho? Na devolutiva, como que você apresenta a abordagem cognitivo-comportamental? Normalmente com questões tentando não quebrar o sigilo, né? Mas que aconteceram com a criança. Então, eu explico que, normalmente, uma situação, ela desencadeia uma emoção. E a gente foca ali na emoção. E a gente não percebe que antes da emoção, aconteceu ali um funcionamento que é o pensamento. Sim. Muitas vezes a gente nem percebe que a gente está pensando naquilo, né? A gente chama de pensamento automático. Perfeito. E que a forma que a gente interpreta essa situação, então a maneira que eu estou pensando daquela situação, me faz eu me sentir de uma forma. Então, por exemplo, se eu pensar agora que eu estou só fazendo besteira, que eu só estou falando um monte de asneira, como que eu vou ficar? Vou ficar ansiosa? Sim. Agora, se eu pensar que eu estou fazendo o meu melhor, eu estou aqui, né, pra passar o meu conhecimento, e é isso, eu vou me sentir mais confortável. Então, é a mesma coisa, a mesma associação.
E a gente vai trazendo isso com os pais no dia a dia, né? Porque eles falam, aconteceu, tinha que sair para ir para, sei lá, para a escola, por exemplo. Tá. Ele me tirou do sério porque a gente estava atrasado, estava todo mundo estressado, demorou meia hora para se arrumar. Ele fica fazendo isso para me pirraçar, sabe? Só para deixar eu nervosa. É aí nesse momento que a gente pega, né? Mas você acha, então, que naquele momento, 6 horas da manhã, a criança está pensando em te pirraçar. Então, é por isso que... E aí, os pais conseguem perceber, não, é verdade, é isso que eu penso na hora, que ele está fazendo para me pirraçar. E muitas vezes não é sobre eles, né? Não é sobre os pais, é sobre a criança. É que provavelmente tem alguma coisa ali que não esteja adequada à rotina dela. Isso. Então, no caso dessa criança em específico, era uma criança que estava dormindo muito pouco. Ela acordava muito cedo e dormia tarde. Então, ela não conseguia acordar cedo. Ela acordava no horário que precisava, mas ela não tinha disposição para fazer as coisas ali, né? Que ela precisava num curto período de tempo. Então, ela atrasava a família inteira. E gerava um estresse muito grande. Sim. Então, eu vou falando assim para os pais, não sei como que você faz, mas normalmente tanto o monitoramento que a gente faz com as crianças ali, de, mas o que tá passando nessa cabecinha agora? Até durante a brincadeira eu faço com os pais também. E muitas vezes os pais que já têm maturidade não conseguem perceber. Falam, nossa, não sei, não tô pensando em nada. Eu falo, não, alguma coisa você pensa, começa a observar. Então, quando eu vejo que os pais têm dificuldade, eu faço até o monitoramento com eles. Legal. Toda vez que isso acontecer, eu vou pedir para você fazer um favor para mim, para poder te ajudar. Anota no celular, pode ser no meu WhatsApp. E aí, depois, eu vou mostrando essa relação. E você, amiga, como que você faz? Olha, Larissa, é bem legal porque eu ensino a tríade como que funciona, né? Então, eu sempre oriento os pais que o propósito da psicoterapia com a criança é entender como que a criança interpreta aquela situação, entender se aquela interpretação ela é real, ela é condizente com a realidade, com a situação em si. Caso não seja, ou melhor, a intenção é talvez aumentar o repertório de interpretação e de resolução de problemas daquela criança. Então, como por exemplo, você disse, a mãe disse, ele fez birra logo de manhã, mas talvez a birra seja a única ferramenta que a criança tem para saber expressar o que ela está sentindo naquele momento. Então, a cognitivo-comportamental, ela vai trabalhar exatamente isso. O que você pensa? As situações vão ser as mesmas para todas as pessoas. O que diferencia é a forma com que cada pessoa vai interpretar aquela situação. Então, eu vou trabalhar muito o que você pensa sobre aquela situação, qual é o julgamento que você tem sobre aquilo. E aí entra aquela questão de pensamento automático que você disse. Esse tipo de pensamento, ele vai gerar sentimentos, seja ele positivo ou negativo, uma ansiedade, uma angústia, uma frustração, uma euforia de querer, uma motivação de querer aquela situação. E isso vai determinar um comportamento, como que eu vou lidar com aquela situação. Então, o principal propósito, ou melhor, o propósito inicial é ajudar as crianças e os pais a fazerem o rastreio dos pensamentos automáticos, como que eles julgam e interpretam cada situação, para depois trazer os questionamentos se aquela interpretação ela é favorável ou não. Sim. Porque existe o pensamento funcional e o disfuncional, Exato. né? Eu costumo brincar que é o anjinho bom e o diabinho aqui no ombro. O pensamento funcional, ele faz você funcionar, você avançar, seguir em frente, você lidar com aquela situação. E o disfuncional é um pensamento mais negativo, que te bloqueia, que te gera angústia, ansiedade, desconforto. Então, perante ao pensamento automático, nós fazemos essa identificação. Se ele é funcional ou disfuncional e qual o resultado que aquilo leva. Exatamente. Né? Todo esse processo, eu acabei esquecendo de falar. Não sei como que é a sua atuação. Mas eu atuo bastante com a TCC, mas com os menores é a análise do comportamento. Perfeito. Que você até comentou sobre a triade cognitiva. Então, por que a gente faz isso? Normalmente, os menores ainda não têm maturidade para entender. É um processo que exige mais do que eles podem oferecer. Não quer dizer que em alguns momentos eles podem identificar, não, agora eu pensei que eu perdi, nossa, eu sou ruim, ali no momento que está acontecendo. Uhum. Mas provavelmente se a gente questionar eventos já que aconteceu ontem ou até algumas horas anteriores, eles não vão se lembrar.
Perfeito. Então, com a criança menor, é a análise do comportamento. É o que a gente faz com os pais também, de entender qual que é a função daquele comportamento. Se aquele comportamento da criança está se mantendo, de alguma forma, a gente está contribuindo ali para ele se manter. E muitas vezes a gente faz isso no automático. Eu não percebo que eu estou reforçando um comportamento que eu não quero. Mas eu não estudei para isso, né? Então, eu acabo fazendo ali no automático e é por isso também que a gente orienta os pais. Sim, eu quero dar um exemplo sobre essa questão de influenciar um comportamento, de reforçar um comportamento. E pode ser do positivo ao comportamento funcional e um comportamento disfuncional. O legal do comportamento funcional seria uma criança, por exemplo, que aprende... você tá minha filha. Minha filha diz que... Ela fala assim, olha, mamãe, sei dançar balé. E faz um passinho ou outro, e toda vez que ela vem dançar balé, a casa toda para olhar para ela, né? E é muito engraçado que ela deve ter assistido algum vídeo na internet e ela acaba replicando, né? Então, todo mundo tem atenção para ela. Então, aquele comportamento, ele é funcional. Ele é um comportamento que quero atenção, vou fazer isso para ter o que eu quero. E Exato. Funciona. Um comportamento disfuncional, que a gente pode estimular, porque a partir do momento que a gente para e presta atenção na criança, a criança entende que aquele comportamento deu certo. Eu quero atenção, fiz esse comportamento, consegui o que eu queria, então vou continuar replicando. E eu tenho uma história bacana de um paciente que ele passou a falar coisas erradas, respostas erradas na escola. Então, exemplo. A professora perguntava, quanto que é 1 mais 1? Fulaninho respondia 2. Quanto que é 2 mais 2? Fulano 4. Na vez dele, quanto que é 3 mais 3? 15. Ela, não é 15. Porque, vamos lá, turma, olhem todo mundo pra mim. 1, 2, 3, mais 1, 2, 3, quanto que dá? 6. Entendeu, fulano? Vamos lá de novo. Quanto que é 3 mais 3? Aí ele respondia 6. Ela, parabéns, próximo. Ou seja, quando eles respondiam certo, ela não ficava 3 segundos, só falava parabéns, próximo. Quando ele errava, ele recebia mais atenção. E ela passava a explicar a resposta para ele, como contextualizar, E essa atenção, mesmo oriunda de um comportamento, eu vou chamar incorreto, desadaptativo, fez com que ele continuasse recebendo atenção. Quando ele percebeu isso, ele passou a ter esse mesmo comportamento. Começou a responder incorreto, começou a ter comportamentos inadequados, porque aí a professora sentava ao lado dele e dava uma atenção. Então, existe o comportamento funcional, que te impulsiona, e o disfuncional, que vai contra a proposta ali. Mas se a gente continuar reforçando, que é dando essa atenção, a probabilidade desse menino continuar falando de formas incorretas, respondendo errado, mesmo sabendo a resposta, Sim. Isso aumenta, né? Exatamente. É bem aquele ditado, né? Se eu não tenho a atenção que eu quero, qualquer atenção serve. Exatamente. Então, muitas vezes a criança continua se comportando daquela forma porque ela precisa de atenção. A atenção é uma necessidade básica. E muitas vezes eles não conseguem comunicar isso. Eles conseguem da forma que a gente acha que é ruim, né? Porque é fazendo birra, fazendo coisas que a gente se sente desconfortável. Mas naquele momento que acontece isso, a gente para e olha para a criança. A gente precisa fazer algum movimento ali para dar atenção para a criança. E aí é legal, a nossa profissão, ela entra exatamente aí, né, Larissa? Que aí nós conseguimos ver todo esse contexto, entender como que funciona e nós vamos fazendo testagens, né? Então, orienta a professora, olha, professora, quando ele responder errado, você vai fazer? Vai falar, fulaninho, não, quem sabe? Ou vamos pular, vamos deixar essa para depois? E continua, não dá a resposta. Quando ele acertar, valorizar. Parabéns, fulaninho, você acertou, pessoal, olha que legal, ele conseguiu, vim aqui me dar um abraço, um toca aí já é o suficiente. Sim. Então, ele consegue entender que outros comportamentos também farão com que ele receba a atenção. E aí, essa orientação nossa, que entra tanto no contexto familiar, quanto nas escolas e qualquer outros grupos que ele faça parte, vem esse olhar um pouco mais analítico nesse sentido, né? Exatamente. Basicamente isso, a análise do comportamento e a TCC caminham muito juntas, né? Sim, sim. Então, na análise do comportamento, a gente está ali tentando entender a função do comportamento. Normalmente, a gente consegue aumentar o repertório. Então, treino de habilidades sociais é nesse momento também que a gente consegue fazer. Que mais, amiga? Regulação emocional, Sim. E tudo isso envolve a análise do comportamento. Agora, na TCC, a gente vai trabalhar com as crenças, com a forma que a criança entende aquela situação. E essa parte é muito complicada, assim, muitas vezes, porque
A gente faz muita coisa no automático, e muitas vezes isso acontece com a criança também. A gente fala muita coisa ali durante o dia com a criança. E normalmente a gente fala coisas, fulano, você demora muito pra fazer tal coisa. Fulano, você nunca ouve uma vez que eu falo, tem que falar 1000 vezes. E dependendo de quantas vezes a criança vai ouvindo aquilo, ela já internaliza isso pra ela. E ela já toma como verdade. Então, na maioria dos casos, a criança já chega com muitas crenças, que é eu sou assim, eu sou desse jeito e não tenho o que fazer, é a minha realidade. E aí é essa informação que a gente precisa acessar, porque nem sempre é uma verdade. Exatamente. Às vezes é uma crença disfuncional que a criança acabou internalizando ali pra ela. Por isso que é complicado, a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente fala, né? Exato. E aí entra de novo aquela questão. Então, não quer dizer que os pais, os educadores, eles estão errando. Não é isso. É a forma que a criança está interpretando aquela situação. Então, por algum motivo, aquela criança se apegou àquela fala e fez disso se tornar uma crença. É como se fosse uma carapuça, aquele ditado, a carapuça serviu? Exatamente. A máscara serve. E ela passa a usar aquela máscara daqui pra frente. Então, é exatamente esse contexto. Eu usei no episódio anterior o exemplo do menino que falava não consigo porque sou burro. Então, ele não tentava por medo de... Porque ele já achava, ele vestia a máscara de insuficiência, de não consigo. E tudo que vinha, qualquer desafio que vinha para ele, ele já rotulava. Então, não faço. Não consigo, isso não é para mim, eu não posso. E aí a gente tá falando de diversas coisas. Se permitir experimentar experiências novas, novos relacionamentos, então novas amizades dentro do contexto familiar. Né? O medo de errar. Às vezes o medo de errar e ser julgado, o medo de errar e ter apanhar da família, levar bronca da família. E quando a gente fala com a família fala, mas Agnes, isso não faz parte do meu contexto. Mas talvez alguma fala naquele contexto familiar levou a criança a interpretar assim. E aí é onde a gente entra para entender por que ela interpretou e como que a gente pode fazer ela ressignificar essa lembrança, essa interpretação, trazendo aí uma vida mais saudável, né? Exatamente. Quando falam, é só brincar... A gente explica, não é só brincar, porque a gente tem que entender tudo isso, né? Opa, se rala lá no brincar, né? Exatamente. Para entender o motivo daquilo ali está acontecendo... É complicado. E existem muitas formas para a gente aprender. A gente está falando aqui da principal forma, que é através da consequência, os reforços, mas também tem a principal, né? Que é desde quando a gente nasce, a gente já aprende também através dos nossos modelos, que é a observação. Sim, perfeito. Então, esse também é um contexto importante, porque muitas vezes os pais chegam, por exemplo, eu tinha um caso na clínica, que os pais me procuraram porque a criança estava muito agressiva, assim, tudo ela batia, e era uma criança maior, tinha uns 6 anos, quase 6 anos. Tudo ela batia, ela se irritava, ela se estressava, assim, e os pais eram muito tranquilos. Você fala, Larissa, eu não sei aonde que ela aprendeu isso, porque a gente nunca falou alto com ele. Sim. A gente sempre tratou ele com respeito, com educação, e ele faz isso. E tentando entender, meu Deus, mas aonde que ele aprendeu? A escola falava que ele tinha esses comportamentos, mas com menor frequência. E a gente foi entender, adivinha, da onde ele aprendeu aqueles comportamentos? Aonde? Vídeos no YouTube que ele assistia. Então, vídeos de briga, os pais falaram, na minha cabeça, era YouTube Kids, não tem nada demais, né? Ele não vai estar ali consumindo nada que não seja a paridade dele. E não, era ali que ele estava aprendendo. E nem sempre. Tem até um experimento do Albert Bandura, muito antigo, até para provar essa teoria de que a gente aprende através da observação. Então, muito tempo atrás, ele fez essa pesquisa, ele separou 3 grupos de crianças. Um grupo de crianças foi exposta... Sabe aquele João Bobo? Sim. Aquele de bater e voltar. Um grupo de crianças foi exposta a esse João Bobo, só que antes o pesquisador entrou na sala e começou a bater, a chutar. Exato, eu lembrei agora, é verdade. E as crianças olhando. Aí depois o outro grupo de crianças... não fizeram nada, só deixou as crianças ali com um monte de brinquedo e o João Bobo ali na sala para ver qual que seria o comportamento da criança.
E o outro fizeram a mesma exposição, só que não com o pesquisador ali na sala agredindo o João Bobo, mas fazendo por vídeo. Então, as crianças tiveram acesso ao vídeo de uma pessoa ali batendo no João Bobo. E aí, a resposta disso tudo foi que as crianças que foram expostas, tanto no vídeo quanto ali no presencial, elas reproduziram o mesmo comportamento. Exato. Então, a maioria delas entraram na sala, mesmo que ninguém falasse, você vai entrar ali e bater naquele João Bobo, né, pegar o martelo e dar na cabeça. Mesmo que não falassem nada, elas fizeram a mesma coisa que viu ali o pesquisador fazendo antes. Então, há muito tempo atrás, a gente já confirmou essa teoria de que a gente aprende através da observação. E o mais curioso, que agora a gente tem evidências também, é que normalmente é pelo mesmo sexo, né? Pelo mesmo gênero. Então, não quer dizer que eu aqui não estou aprendendo com o meu pai, por exemplo. Tá. Eu estou também. Mas eu normalmente reproduzo mais os comportamentos da minha mãe, sabe? Eu imito mais os do mesmo gênero. E isso também acontece desde... Que legal, é muito bom, né, trazer isso. E esse é o intuito do podcast, né, Larissa? Trazer exemplos, trazer ciência de uma forma leve. Recentemente eu assisti aquele filme Meu Malvado Favorito com a minha filha. Assisti um. E aí tem uma cena em que tem uma criança pequenininha, o nome dela é Agnes, minha xará, e ela fica brava. Então ela cruza os braços e finge que tá parando de respirar. Fecha a cara. E aí ela fala, olha, a irmã dela mais velha... ela vai parar só quando você der o que ela quer. E quem disse... No dia seguinte, a minha filha fez a mesma coisa pra mim. Mamãe, igual o de ontem do filme. Aí eu, entendi. Então, ela, por modelagem, por observação do filme, ela entendeu que foi um recurso que a menininha ali conseguiu o que ela queria. Ela tentou replicar lá em casa comigo. Exato. Então, é um pouquinho disso, né, Larissa? Desde Sim. o estilo de comunicação, desde as formas de lidar com a situação, seja uma família... talvez mais agressiva, que fala alto. Uma outra coisa bacana, a família que fala alto é um estilo também, que por modelagem, que a criança vai aplicar. Se é uma família um pouco mais organizada nas questões da casa, a criança também tende a replicar isso por modelagem e observação, né? Exatamente. É Vamos isso, próximo, né? Larissa. Vamos. Quer fazer o encerramento desse? Então é isso, né? Nesse a gente falou um pouquinho sobre a nossa abordagem, a terapia cognitivo-comportamental e análise do comportamento. E é isso. Até. Muito bem. Beijo. Olá.